Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento que você tem o privilégio, a oportunidade de estar podendo cumprimentar mais uma vez a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Deus amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você que está no grupo considerado como a toa, eu quero te dizer que muitos dizem assim, pensam assim, quando a morte física bater na nossa porta, morreu, acabou. Eu quero dizer que, senhoras e senhores, jovens, que esta ideologia furada, que muitos pensam assim e dizem assim, eu quero te dizer que não é verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se a um juiz. Hebreus capítulo 9, versículo 28, Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez, sem pecado, aqueles que aguardam e esperam para a sua própria salvação. É por isso que existe este canal. Qual é o nome do seu canal, pastor Wagner? Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Você não se inscreveu? É muito fácil. É muito simples. Você clique na palavra se inscreve, depois você clique no sininho, aí você vai estar inscrito neste canal. Está usando o seu tablet, está usando o seu notebook, está usando o seu computador, inscreva neste canal, porque diariamente possa estar chegando um vídeo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde eu e você possa estar edificando por intermédio da sua maravilhosa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste exato momento nós convidamos ao nosso amigo Espírito Santo mais uma vez, que ele venha mais uma vez usar os meus lábios, que eu não venha falar nada de mim próprio, primeiro que eu não tenho nada a dizer, mas através do Espírito Santo, por intermédio da palavra do Senhor, ele tem muito a falar aos nossos corações. Quero hoje falar um pouquinho sobre oração, como devemos orar. Hoje nós vamos estar aprendendo como devemos orar. Então, o primeiro ponto desta mensagem sobre esse tema, como devemos orar, eu quero falar um pouquinho sobre a oração que o ser humano ele possa fazer ela em secreto. Vai anotando aí, em secreto. Mas para a gente provar em secreto, eu gostaria que vocês, neste momento, abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 7. São Mateus capítulo de número 6, versículo de número 7, que nos disse assim: quem é o autor que escreveu foi o próprio Mateus, que é o evangelista, mas quem está e que ensinou esta oração, que ela tem o significado que é a oração modelo ou a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, foi o próprio Jesus Cristo. Aí Mateus, escrevendo algo quando ele dava seus discursos, ele disse assim, Jesus falando, em Mateus capítulo 6, versículo 7, e orando, preste atenção, e orando, não useis em vão repetições, como os gentios, porque presume que pelo muito falar, que será o que? Ouvidos. Ponto final. Aqui nós temos que tomar um cuidado, por isso os nossos estudos, ele tem cautela, porque tem textos que o autor é o escritor, no qual de Mateus, que é o evangelista que escreveu, mas não foi o evangelista Mateus que falou sobre a questão da oração. Ele só escreveu quando Jesus dava os seus discursos
aqui na face desta terra. Então é por isso que o canal chama canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Então aqui, se o próprio Jesus, ele falando aqui no versículo 7 de Mateus capítulo 6, e orando não useis em vão, repetição. Quer dizer, foi o próprio Jesus que deixou esse ensinamento, não foi o Mateus. E aqui nós podemos aprender aqui sobre a questão da oração oculta, né? E orando não useis em vão repetições como os gentis, porque presume que pelo seu muito falar será o quê? Ouvidos. Então aqui nós podemos aprender algo de suma importância acerca se nós não podemos fazer oração com repetição. E esta oração aqui, ela é a oração que em secreto. Em secreto. Porque se você voltar no versículo de número 6 de Mateus capítulo 6, Jesus disse assim, ó, e tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechando-se a porta, a oração ao teu Pai, que está em secreto. Ao teu Pai, tá vendo aqui, ó, que vê o secreto e te recompensará. Quem vai te assistir, quem vai te ver do terceiro céu, de cima para baixo, é o próprio Senhor, que vai ver o seu coração, vai ver a sua posição. Você vai estar o quê? Em secreto. A oração que não é ouvida é a oração que você vai estar fazendo o quê? Repetições em palavras. Temos que ter um equilíbrio. Temos que tomar muito cuidado. Então aqui o primeiro ponto da abertura aqui do nosso tema, como devemos orar, em secreto. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, fechando-se a porta. Você não vai, quando você entra num quarto, você não tem, lá não tem uma porta, você entra e fecha. Você vai estar o quê? Em secreto. O Pai que vê o que está em secreto e te recompensará. Então o Senhor, Ele vai ouvir você no seu quarto, no seu aposento. Só que nós temos que tomar cuidado, que esta oração é oração em secreto. A oração que Ele não vai ouvir é oração com repetições de palavras. Tá certo? Então aqui nós estamos hoje falando sobre o tema, sobre como devemos orar. Vai ser diversos tipos. Agora nós vamos aprender em silêncio. Deus também ouve a pessoa que está em silêncio. E para nós tirar essa dúvida, nós vamos dar uma olhadinha neste exato momento aqui, lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 13, que nos disse assim: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, pois isto Eli esteve por embriagada. Então Ana é aquela passagem que todos vocês conhecem, daquela embriaguez de Ana, que até o sumo sacerdote achou que Ana estava embriagada com bebidas fortes, ou com vinhos, ou etc. Mas na verdade Ana, ela estava embriagada no espírito. Ela não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica. Ela estava embriagada no Espírito Santo. Mas o assunto que eu quero dizer não é sobre a embriaguez. Eu estou falando aqui da oração em silêncio. Ana fez essa oração em silêncio e Deus ouviu, porquanto Ana só no coração falava e os seus lábios se moviam. Porém, está vendo aqui, ó, nenhuma voz, ninguém ouviu nenhuma voz, só no seu coração. Você possa também fazer uma oração séria, com seriedade, em silêncio. Deus vai te ouvir.
Às vezes as pessoas pensam que a oração que só sobe é a oração que nós vamos aprender nesse exato momento aqui, que é a oração em alta voz. Agora vamos aprender sobre a oração em alta voz. Vocês podem, nesse exato momento também, aí, em Neemias, capítulo 9, versículo de número 4. Eu quero ficar só com as últimas palavras, em Neemias, capítulo de número 9, versículo de número também 4. Eu vou ficar com as últimas palavras do versículo 4. Disse assim, levitava-se, clamava-se em alta voz ao Senhor, seu Deus. Ou seja, clamava em alta voz. Não tem um grupo de pessoas que gostam de um tom de pronunciar em alta voz, falar mais alto de que a mim, de que você. Talvez o seu tom um tom mais baixo. Mas tem pessoas que ele começa a orar, dá para escutar lá na esquina de baixo. Dá para escutar, essa igreja é de frente de uma residência, lá dentro do quarto da cozinha da pessoa, está escutando a oração desta pessoa. E aqui é a oração que as pessoas lá clamavam em alta voz. Hoje também tem um grupo de pessoas que também ora em alta voz. Então Deus ouve a oração em secreto, Deus ouve a oração em silêncio, e Deus também ouve a oração em alta o quê? Voz. Vocês ainda podem ver lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 13, com as nossas próprias palavras. E com as nossas próprias palavras. Agora nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 14, 1 Coríntios 14, ao versículo de número 18, para nós tirarmos todas essas dúvidas do seu coração. Vamos para a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela fala melhor de que a minha pessoa. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 14, ao versículo de número 18, que nos disse assim: porque eu sei orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois, orais com o espírito, mas também orais com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? E se tu bendizereis apenas em espírito, como dirás o idoto, o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Porque tu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado? Dou graça a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aqui nós podemos também ver que esta oração, com as nossas próprias palavras, elas serão que atendidas, elas serão ouvidas pelo Senhor e respondida pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui nessa carta em 1 Coríntios, a igreja aos Coríntios, aos irmãos aos Coríntios, ele enfatizou aqui coisas profundas neste versículo 14, do capítulo 14 de 1 Coríntios, porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutíferas. Está vendo aqui? Então, são modelos de tipos de oração diversas que o nosso Deus ouve e responde aos teus filhos aqui na face dessa terra. Também nós podemos aprender, podemos orar com gemidos? Agora aqui é um pouco mais complexo. Podemos orar com gemidos? Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Vamos ver, o apóstolo Paulo também é o autor aqui de aos Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Também o Espírito semelhantemente
nos assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Aqui também é uma situação mais complexa. Você sabia que às vezes eu e você não sabemos orar como convém? Mas tem alguém que sabe orar por você. Tem alguém que sabe interceder por você. Tem alguém que sabe pedir por você. Às vezes, por mais que você é uma pessoa sábia, é uma pessoa que Deus deu a oportunidade, ao privilégio de cursar algumas faculdades teológicas, seminários teológicos e etc. E muitos outros cursos e muitas outras você que tem capacitado em diversas áreas da sua vida para servir o Senhor melhor. Não é errado eu qualificar, você qualificar, nós como os homens de Deus ou mulheres de Deus que estamos empenhados na obra missionária, nós precisamos de melhorar, nós precisamos de a cada dia nos qualificá-la em conhecimentos, adquirir experiência. Mas às vezes vai ter assunto na minha vida, na sua vida, que nós não vamos saber orar como convém, não vamos saber pedir como convém. A recomendação do apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste às nossas fraquezas. Diz que ele nos assiste às nossas fraquezas. Na palavra fraqueza tem um ponto e tem o quê? Uma vírgula, ou seja, ponto final. Porque não sabemos orar como convém. Ponto final aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sabemos orar, às vezes, o quê? Como convém. Irmãos, estamos falando sobre um tema maravilhoso. Como devemos orar? Estou mostrando diversos tipos de modelos que Deus ouve a oração dos seus santos. Então, nós podemos ver aqui, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Esse mesmo Espírito é o Espírito Santo. Sobre maneiras como gemidos inexprimíveis. Então, eu quero, neste exato momento, chamar a sua atenção, que eu já pude falar um pouquinho sobre que a oração em secreto que ele ouve, a oração em silêncio, que foi a oração no caso da nossa irmã Ana, que estava embriagada no Espírito. Falei também da oração que ele pode ouvir também em alta voz. Tem um grupo de pessoas que oram com as nossas próprias palavras. Também falei um pouquinho que o apóstolo Paulo falou a questão disso. Podemos orar com gemidos inexprimíveis, sem usar qualquer palavra. Essa oração para você orar ela em gemidos, sem usar o quê? Qualquer palavra. Às vezes há momentos na sua vida que você não tem palavra. Você não tem condição nenhuma. Não está passando um momento tão crucial, tão complexo, tão difícil, que às vezes você fica como se fosse uma ovelha muda. Não quer dizer que você é muda ou mudo. Não estou falando da pessoa que tem a deficiência que não fale. Eu estou falando que há momentos que você vai ficar como ovelha muda. Você vai ficar sem palavras, sem usar qualquer palavra, porque em gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele vai orar por você. Ele vai pedir por você, ele vai interceder por você. Talvez quantas pessoas nesse exato momento estavam precisando de aprender e saber qual é o tipo de oração que Deus ouve. Nós estamos aqui aprendendo vários tipos de modelos, de forma que o Senhor Jesus ouve as nossas orações. Ou seja, com as posições apropriadas do corpo na oração. Qual é a posição? Qual é a posição apropriada-se do corpo na oração? Em pé. Às vezes as pessoas pensam assim, mas Deus não ouve o cristão. Se ele for fazer oração em pé, ele recebe a sua oração, você também de pé. Tá certo aqui? Vocês podem ver aí em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22. No próprio Neemias, capítulo 9, 4 ao versículo 5. Então aqui, meus amados,
Talvez quantos irmãos gostam mais de orar em quê? Em pé. Tá certo? E Deus vai te honrar. Deus vai te ouvir e a resposta vai chegar para você. Sentados. Pastor, Deus ouve um cristão se ele estiver sentado, interceder ao céu, sentado, Deus vai ouvir? É falta de desrespeito. Ele tem que ir logo para o joelho. Não, meu irmão. Deus, eu estou falando aqui de diversos tipos, de forma que Deus possa te ouvir, possa me ouvir, possa nos o quê? Responder. Então, esta referência de uma pessoa estar sentado, vocês podem abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo 16. 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 16. Vocês ainda podem ver Lucas, capítulo de número 10, versículo 13. Lucas, capítulo 10, versículo 13. Vocês ainda podem ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2. Então, vocês se lembram que essa passagem de Atos lá, todos estavam o quê? Sentados. Mas estavam o quê? Em oração. Então, há diversas formas, há diversos sentidos que o homem de Deus, que a mulher de Deus pode orar, e Deus responde no terceiro céu. Então, nós estamos hoje falando um pouquinho sobre como devemos orar. É o tema, como devemos orar. Então, aqui agora, nesse exato momento, nós estamos aprendendo aqui que esse grupo de pessoas aqui é o grupo de pessoas que possam estar sentados e Deus vai honrar e vai ouvir a sua oração. Agora, aqui é aquele grupo que gosta de fazer, que é uma forma que nós brasileiros gostamos de fazer, ajoelhados. Lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 5, vocês podem ver que o grupo de pessoas de Deus ajoelhados, estava ajoelhados. Então Deus pode ouvir a oração das pessoas que estavam de joelho, boca no pó. É tão bom quando você consegue ficar um bom tempo em oração de joelho. Ainda vocês podem ver lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, ele era um servo do Deus Altíssimo, um jovem que tinha um propósito de orar 3 vezes ao dia, meus amados irmãos. Era um jovem de oração, ele era um homem de oração. Ainda vocês podem ver lá em Atos capítulo 20, versículo de número 36. Atos capítulo 20, versículo de número 36. Agora eu vou falar um pouquinho de outro tipo também, de forma que Deus possa ouvir a oração dos seus santos acamados. Acamados. Quantas pessoas neste momento estão em um leito, em um hospital, até mesmo numa residência, seja lá onde é que for, acamados, aí você chega para ele, para fazer uma oração, talvez ele já está lá, já com seu coração aberto, acamados, e possa estar fazendo aquela oração acamados, e Deus vai honrá-la, e Deus também vai ouvir esta pessoa. O Salmo de número 63, a partir do número 6, porque Salmo não tem capítulo e nem versículo, numerologia. Salmo de número 4, ainda vocês podem ver esses dois salmos, Salmo 63, número 6, e Salmo de número 4, a partir do número 4, Deus honra e ouve aos homens ou às mulheres de Deus que está, ou seja, acamados para ouvir as suas orações. Agora aqui também, curvados até ao chão. Irmãos, curvado até o chão, já não é de joelho, você dobra e como se fosse que o rosto seu vai ficar praticamente sobre o pórtice da terra, ou do local que você tiver, você possa estar curvado até o chão. Vocês podem ver lá em Êxodo, capítulo de número 34, versículo 8. Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 8. Vocês ainda podem ver o Salmo de número 95, número 6. Ou seja, em 2 lugares aqui, vocês vão ver na Bíblia aqui, que o homem de Deus, a mulher de Deus, se você tiver curvados até o chão, Deus também vai ouvir a sua oração. Estamos falando sobre como devemos orar. Alguns pontos em diversas formas que nós podemos orar e Deus possa nos responder. Prostrados no chão. Agora aqui já é diferente. Ou seja, prostrado-se no chão. Aqui já é totalmente prostrado-se no chão. Vocês podem ver esta referência lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16.
segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 16. Mateus, capítulo 26, versículo de número 39. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. De mãos levantadas aos céus. Esta oração aqui também, irmãos, ela é de suma importância. De mão levantada-se aos céus. Você sabia que Deus honra a oração de mãos levantadas para cima, para os céus? Vocês podem ver essa referência no Salmo de número 28, número 2. Salmo de número 28, número 2. Ainda vocês podem ver lá em Isaías 1,15, Josué 1,15 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. Aqui de mãos levantadas aos céus. Quantos irmãos têm o costume, têm a forma de levantar as mãos para cima e começar a abençoar a família, abençoar o casamento, abençoar os filhos, abençoar os irmãos e etc. Então, com as mãos também levantadas. Exemplos da oração eficaz. Exemplo da oração eficaz. Moisés, vocês podem ver estas referências lá em Êxodo capítulo 3, versículo 18 ao versículo de número 23. Sansão, vocês podem ver lá em Juízes capítulo 16, versículo de número 21 ao versículo de número 30. Vocês ainda podem ver Elias lá em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 18. Vocês ainda podem ver Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 18. Vocês ainda podem ver Ezequias, Ezequias também foi outra pessoa que fez orações eficazes em 2 Reis, capítulo 29, versículo de número 1. Vocês ainda podem ver Isaías, capítulo 38, versículo de número 1. Vocês ainda podem ver em 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 2 ao versículo 6. E vocês ainda podem ver em Isaías, capítulo de número 38, versículo 2 ao versículo de número 6. Vocês ainda podem ver outra pessoa que fez oração eficaz, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vocês ainda podem ver ainda do versículo 16 ao versículo de número 22. Vocês ainda podem ver ainda os cristãos, né? Os cristãos se referem lá do tempo dos discípulos, do tempo dos apóstolos. Vocês podem ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 11. E vocês ainda podem ver Atos, capítulo 12, versículo de número 25. E outros. Então, eu quero, nesse exato momento, parar por aqui, quero orar por você e pedir a Deus que todos os tipos de modelos de oração, Deus possa estar ouvindo você, ouvindo a mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelos os modelos da oração em secretos, pelo modelo da oração em silêncio, pelo modelo da oração de orar em altas vozes, pelo modelo com as nossas próprias palavras, pelo modelo de orarmos com gemidos inexprimíveis, sem usar qualquer palavras. Eu quero te agradecer quando nós oramos em pé, eu quero te agradecer quando nós oramos sentados, ajoelhados, acamados, curvados até o chão, prostrado no chão, de mãos levantadas aos céus, a orações eficazes como fez Moisés, como fez Sansão, Elias, Ezequias e Daniel e os cristãos e outros. E esses outros nós estamos, eu quero nesse exato momento globalizar a igreja do Senhor aqui na face dessa terra. Venha abençoar o Brasil, que está passando esse momento difícil, esse momento complicado, esse momento que cabe a mim como cristão, como servo do Senhor, orar pela nossa pátria, orar pela a nossa nação, orar pelos nossos constituídos políticos, que todas as autoridades eclesiásticas
são construídas pelo Senhor. Pai, venha abençoar essa nação, venha jogar por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Eu peço ao Senhor a bênção do Senhor em prol, meu Pai querido, da família, em prol do Brasil, em prol das crianças, em prol dos jovens, em prol dos senhores, das senhoras, em prol dessa sociedade que às vezes muitas pessoas, meu Pai, precisa da minha auxílio, da minha oração, precisa da oração de uma irmã, de um irmão, e nesse momento nós intercedemos pela nossa cidade de Montes Claros, nós intercedemos, meu Pai, por todas as autoridades eclesiásticas, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, nós intercedemos pela Polícia Federal, nós intercedemos pelo pessoal que são do Exército, que são da Aeronáutica, que são da Marinha. Nós oramos, meu Pai, em favor, meu Pai querido, de todo o sistema prisional, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos em favor da pátria, nós oramos em favor dessa nação. Eu intercedo nesse exato momento em favor de todo o nosso Brasil. Meu Pai, neste momento eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Eu não sei de que forma que você, meu irmão, vai orar aí, de que você gosta de orar. Importa se você orar com seriedade. A sua oração, a minha oração, ela vai alcançar o terceiro céu. E eu quero te pedir, Senhor, dias melhores para a nossa nação, para as nossas famílias, para o nosso povo. É o que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.